Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Do Jeito do Jonas. Minha página pessoal do Facebook, Jonas Grebe, escreveu lá, você pode fazer seu comentário, vai ser muito legal receber você. E pode fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. É muito gostoso quando a pessoa que está nos assistindo dá esse feedback, né? Vem de encontro ao que nós falamos aqui. Esse programa também tem transmissão simultânea pelo site www.guarutv.com.br. Temos reprises no canal 8 e no canal 22. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, que é um programa de bate-papo, um programa descontraído, nós não somos donos da verdade, aqui simplesmente nós discutimos as coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Eu convidei o advogado, brilhante advogado, doutor Carlos Nunes. Como é que vão as coisas, doutor? Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa hoje. Boa noite a você de casa, obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência de nos receber. Um abraço, doutor Jonas, obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje, infelizmente, a doutora Simone não pôde vir aqui apresentar o programa conosco, que teve algum compromisso, mas na próxima oportunidade estará com certeza brilhantando ainda mais a noite e esse programa aqui feito com maestria pelo doutor Jonas. Aliás, eu quero registrar, né? Nós sentimos a ausência da doutora Simone, mas advogado é assim, né? Vive correndo atrás de prazos. Mais o casal advogado não tem jeito, né? Tem uma hora que um vai, outro fica. Eu, graças a Deus, não tenho esse peso em casa. A minha esposa não é advogada. Pela misericórdia. Dá para dividir bastante as coisas, né? Muito bom. Vamos falar do que interessa. Nós tivemos lá na Coreia do Norte a eleição para presidente, né? O Kim Jong-un. Esse camarada lá é uma ditadura de esquerda, né? Aliás, um abraço aqui a todos os meus amigos de esquerda, eu amo a esquerda. E em outubro do ano passado, um tio dele, irmão da mãe dele, fez uma crítica a ele pelo sistema de governo. Em 24 horas, o tio, irmão da mãe dele, que ajudou a criar de pequenininho e tal, foi julgado, condenado e executado em 24 horas. Quer dizer, as ditaduras de esquerda são maravilhosas. E o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, fez a eleição e teve 100% dos votos. No entanto, uma grande vitória, mas ficou a tristeza dele que vai fuzilar quem se todo mundo votou nele. Se é que se pode chamar isso de sufrágio, se é que se pode chamar isso de eleição. E isso não tinha que se chamar eleição, infelizmente. Ridículo, é uma ditadura, né? Os organismos internacionais não se metem com a Coreia do Norte por evidente contrabalanço de forças, né? Evidente. Mas isso não é eleição, isso é uma tremenda de uma ditadura, só que ninguém fala absolutamente nada, porque se trata de Coreia do Norte, Mas isso é bom para que nós vejamos o tipo de natureza partidária e efetivamente deletéria para toda a população e para o mundo inteiro que seja mantida nesse país, infelizmente. Em Cuba, pelo menos, a coisa é mais honesta, né? Porque lá na eleição você pode votar sim ou não, sabia não? Chega na eleição em Cuba, você vota sim, eu quero que o Fidel lá, que o Castro continue. Agora é o irmão Raul, né? Sim, eu quero que ele continue. E o não? Não, eu não quero que ele saia. Que outro partido eu não quero que ele saia. Você vota sim, eu quero que ele fique, ou não, eu não quero que ele saia. E eles demoram um pouquinho mais para fuzilar também. E olha, não é bem assim não, hein? Fuzila mesmo. Não, em Cuba. Em Cuba, fuzila mesmo. Mas demora um pouquinho mais. Na Coreia do Norte, eles gastam uma bala que a família paga ainda por cima. Ainda. Em Cuba, nós temos, quem não acreditar, entra nos sites especializados, né? Nós temos até hoje, 130 mil homossexuais executados ou mandados para campos de concentração, onde o trabalho forçado dá uma expectativa de vida de menos de 7 anos. Em menos de 7 anos a pessoa morre de tanto trabalhar. 130 mil. Consultem os sites especializados, né, internacionais, Anistia Internacional, por exemplo, você vai ver que 130 mil. E aqui no Brasil, nós temos homossexuais que defendem Fidel Castro. Não, é bom, o regime é maravilhoso. Eu não consigo entender. Eu sei que isso é falta de cultura, é falta de inteligência, é falta de estudar, é falta de ler, mas é abominável. O curioso é que você tem o Greenpeace, por exemplo, que faz para livrar baleia, que você faz para livrar animais, só que você não vê entidades internacionais contra a homofobia,
contra esse tipo de preconceito que está arraigado em vários racismo que o outros Arouca países. teve agora lá no jogo do Mojimirim, coisa agora, absurda. Na hora em que um time de futebol tiver uma punição, perda de mando de campo, porque não vai dar para identificar entre centenas e milhares de pessoas quem é que gritou da forma com que foi feito com o Arouca. O único Agora, quem é o responsável. Perde o mando de campo. Isso aí. Acabou. Quando doer no bolso, aí param de fazer isso. Então, e o Kim Jong-un teve 100% dos votos. E vai fuzilar quem agora, né? Todo mundo falou, tá bom, fica aí, tá, não é comigo, tá tudo certo. O que foi fuzilado é a própria democracia, já é fuzilada diariamente lá, não tem jeito. É uma pena, mas eu não poderia deixar de falar aqui dessas ditaduras que, aliás, a nossa gloriosa presidente da República ama as ditaduras, vai lá, perdoa a dívida, empresta dinheiro. Nas ditaduras ela faz porto, faz aeroporto, ela ama a ditadura, né? Ela vem dessa coisa de ditadura. Está arraigada na cultura dela, e política, é uma pena, inclusive. E é uma pena, né? É uma pena, porque o Brasil não merece isso. Mas isso é outro papo, é uma conversa para outro dia. Para outro programa. Mais de 40 navios, 30 aviões, entre helicópteros, aviões, 30 aeronaves de diversos países estão procurando vestígios do Boeing 777-200 que desapareceu a caminho da China. Pois é, já tem umas 5 hipóteses já que eles estão avaliando já, porque não há vestígios, só há vestígios de óleo que foi encontrado no mar, há uma grande extensão... Que nem necessariamente é do avião. Que é uma grande extensão a ser pesquisada ainda, há a possibilidade de ter se desintegrado no ar por algum motivo, descompressão, alguma coisa, incêndio no cockpit, inclusive, que ele tenha tido, um dos pilotos tenha tido iniciado para apagar um incêndio no cockpit do avião. O que se estranha é que o sinal, qualquer teco-teco, Boeing, qualquer pequena aeronave, emite um sinal de radar para as torres próximas para que seja identificado, não foi emitido também. E agora se questiona como é que eventualmente foi levantado também que existem 2 tripulantes dos 239 passageiros que logicamente desapareceram, não foram dados como mortos ainda. 12 tripulantes. Existem 2 passageiros com passaporte roubado. E outros que embarcaram só as bagagens e não embarcaram 5 também, que já foram dados baixa. Colocaram a bagagem no avião. Exatamente. E na hora não passaram pelo Agora, existe também a possibilidade de terrorismo. Agora, ninguém avocou a responsabilidade por esse atentado e esperamos que não tenha sido realmente mais um atentado, né? Agora, por que será? 2 na lista. Malaysia Airlines, eu não sei qual que seria a ligação ou se existisse alguém um país ali muçulmano, né? naquela aeronave que merecesse, entre aspas, uma atenção. Todo respeito à religião muçulmana, é um país muçulmano. Mas um extremismo religioso que leva a atitudes exacerbadas. Algumas pessoas, né? O extremismo de algumas pessoas que leva a isso. 2 dos que constam da lista de mortos, 2, né? Deram um alerta, disseram, olha, nós estamos aqui, estamos bem, só que os nossos passaportes foram roubados, né? E a pessoa, deve ter sido aquele pisolato lá, deve estar mentindo nisso, né? Que ele falsifica passaporte, falsifica a identidade e tal, e aí colocaram o homem para ser diretor do Banco do Brasil. E adquire imóveis na Itália e tudo mais. Então, falsifica. Então, 2 passaportes roubados, obviamente trocou fotografia, essas coisas. Então, 2 da lista de mortos estão vivos, só tiveram o passaporte roubados, o que indica que 2 embarcaram com passaportes roubados e 5 que compraram a passagem, despacharam a bagagem. Agora, essa bagagem deve ter passado por detetor. Não, a questão é a seguinte, se tem toda uma atenção tão redobrada quanto ao acesso de passageiros nas aeronaves internacionais e voos domésticos internacionais, de aferição de documentação. Agora, um voo internacional desse não vai pegar um passaporte... Há um ano atrás, menos de um ano atrás, no Se bem meio que o Pisolato também usou o passaporte do irmão que estava morto, né? Morto e viajou, né? Então, pior que ele usou documento, que fez. Pior que ele usou documento falso para ser nomeado diretor do Banco do Brasil, né? Pois é. Ô, seu Lula, dá licença, né? Não tem condições. Mas há um ano atrás, menos de um ano atrás, em julho do ano passado, o Fantástico, da Rede Globo de televisão, colocou um repórter armado, sim, né, com simuladores de bombas, com simulação de bomba na bagagem, e viajou São Paulo-Rio, Rio-Brasília, Brasília-Bahia, Bahia-São Paulo. Ele ficou girando e ninguém parou o cara. Ninguém revistou, ninguém parou. Ele tinha arma na mala, né? Isso foi feito aqui há um ano atrás pela Rede Globo de televisão para mostrar a insegurança dos aeroportos. 96 dias da Copa e a situação dos aeroportos continua a mesma.
deficiente, precária e sabe-se lá o que vai acontecer para recepcionar todo esse pessoal que vem do mundo inteiro. Eu ultimamente não tenho... Um espetáculo aqui no Brasil, não sei de que vai ser, mas infelizmente vai ser Ultimamente eu não difícil. Tenho me utilizado do serviço aéreo, até porque eu dei uma sossegada, né? Hoje eu estou mais tranquilo, mais idade também. Tenho pessoas que têm feito para mim algumas coisas fora e eu tenho ficado mais fixo aqui no Guarujá. Mas até 2 anos atrás, quando eu usava muito o serviço aeroportuário, eu tenho experiências muito negativas de aeroportos, mas muito negativas, como se você descer, por exemplo, em Ribeirão Preto, uma cidade linda, maravilhosa e tal, e você não tem um banheiro para ir no aeroporto. Não, né? não. E as distâncias também da cidade? Eu cheguei em Uberaba há uns 4 ou 5 anos atrás, eu cheguei de avião em Uberaba, eu não tinha onde comer. Tinha uma lanchonete pior que lanchonete de rodoviária, né? Tem até aquela piadinha, né? Eu cheguei pro camarada e falei assim, ó, me dá esse quibe, né? O cara abanou as moscas e falou, não, é ovo. Não dava nem para ver o que. Tanta mosca em volta. Ele é fresco, não, é o jeitão dele mesmo, né? Espero que nesses 4 anos que eu fui a Uberaba, que tenha melhorado o serviço de alimentação do aeroporto, mas era terrível. Para se alimentar, você comprava uma barra de chocolate, porque para comer coisa ali não dava. Agora, diz que com a Copa os aeroportos estão maravilhosos, as avenidas estão fantásticas, a mobilidade urbana que está maravilhosa. Alice também vem para cá, sabia que a Alice vem? Alice, do País das Maravilhas. Vamos torcer, né? Mas é um problema. Mas voltando à questão da Malaysia Airlines, os policiais e os investigadores já estão pedindo amostra de sangue e DNA para os familiares que estavam relacionados na passagem, porque já estão preparando, e o mesmo coordenador de segurança já falou, se prepare para o pior, porque não tem chance de encontrar ninguém. Vai encontrar alguém. Porque hoje é terça-feira, sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias, não tem chance nenhuma. Sua opinião, o que aconteceu? Palpite. Olha, a única Triângulo das Bermudas não se fala mais há anos e anos. Eu tenho 46 anos, não se fala mais. Bermuda, né? A bermuda saiu agora saiu de moda, calção ou calçola. Existe a grande possibilidade de ter tido. Primeiro, a principal possibilidade, quando some um avião desse porte, não tem como não pensar, com a presença também, com todo respeito à população, ao país, mas tendo em vista o histórico de terrorismo que nós já tivemos em outras ocasiões, que existe uma grande possibilidade de terrorismo. Agora, não se sabe vinculado a quê ou reivindicando o quê. E a segunda hipótese mais plausível seria esse incêndio no cockpit, que alguns técnicos já mencionaram, que fez com que houvesse uma grande descompressão interna e houvesse, pela altitude, pelo tamanho, 30 mil pés. Pela dimensão do Boeing, tem havido uma grande possibilidade de ter se desintegrado. É um dos raríssimos casos. Teve um caso em 1900... Desintegrado, literalmente sumido. Por fogo? Existe um caso na literatura, que já foi mencionado, em 1900 e alguma coisa, bem antigo, que já houve esse tipo de situação pela altitude elevadíssima e por ter havido grande descompressão. Então desmontou mesmo. Talvez ache alguma coisa, mas que já eventualmente tenha afundado. As pessoas, se não foram queimadas, estão em algum lugar. Não, é desintegração mesmo, desintegrou mesmo. As pessoas... Mas por um princípio físico? Não, pode ter havido um incêndio generalizado do avião fogo. E tem havido totalmente a desintegração da aeronave. Princípios que eles estão mencionando hoje para tentar justificar o desaparecimento de uma aeronave com 259 pessoas. Você é muito mais jovem que eu. É muita coisa. Você é muito mais jovem que eu, mas eu quero lhe perguntar... Eu quero lhe perguntar, assistiu Horizonte Perdido? O Horizonte Perdido antiga, mas está praticamente igual. O avião desaparecido, está praticamente igual depois de séculos e séculos. Eles vão lá e encontram todo aquele povo vivo com mais de 500 anos, vivendo ali numa ilha muito difícil, muito difícil. Mas é uma ficção. Mas é possível, se existe esperança, né, se a gente tem fé, que a gente não esmoreça em relação a todas essas pessoas. As suas hipóteses seriam desintegração e incêndio no cockpit, que pode ter ocasionado essa falha, uma grande descompressão interna. Ou mesmo uma explosão terrorista. Exatamente. A primeira hipótese, tendo em vista as ocorrências já do passado, esse tipo de aeronave, e tendo em vista a situação específica, pontual dos passaportes roubados e ainda da questão das bagagens terem sido embarcadas e as pessoas não terem, evidentemente, embarcado, isso aumenta uma possibilidade. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, você mesmo acabou citando o caso do Pisolato, né? Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte, será que existe algum voo com 229 pessoas que não tenha ninguém com passaporte falso? Eu duvido. É difícil. É muita gente com documento falso. É difícil. É muita gente que se diz desaparecido, que depois de 10, 15, 20 anos aparece. Porque muda de identidade, tá bravo com a família, tá bravo com o pai e com a mãe,
tá brabo com o mundo e vai procurar um outro Pois meio é. de vida, um outro lugar, uma outra Voltando, coisa. saindo pelo pisolato e dando uma rodeada, o sistema de implantação da identidade única que foi implantado no Brasil, foi feita uma grande balbúrdia em 2008, 2009, queria se implantar, unificar as identidades no país, que teria o título eleitoral, que teria o RG, que teria o CPF, que teria até o PIS, que teria tudo. As pessoas foram fazer a identificação digital, as fotografias e tal. Morreu. Cadê? Foram gastos Hoje você tira uma identidade em Pernambuco, uma aqui e uma no Rio de Janeiro. Existe uma secretaria específica do governo federal só para cuidar disso, para fazer absolutamente nada. Não. Nada. A falsificação está aí para confundir e não para esclarecer. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Do Jeito do Jonas. Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Recebendo aqui hoje esse brilhante advogado, Dr. Carlos Nunes, discutindo aqui os assuntos do dia a dia. jonasgrebe@ig.com.br é o nosso e-mail e eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão mandando e-mails. São muitos e-mails, eu tenho respondido todos, um a um. E eu fico muito contente quando vocês escrevem. Se for para criticar, critique. As pessoas falam assim, você está afundado aí nesse sofá. Não tem problema, pode falar que eu estou afundado aqui no sofá, mas faça o seu comentário, que é muito legal. Facebook.com/Do Jeito do Jonas e também na minha página pessoal, é só você escrever lá no ícone de busca Jonas Grebe, igual você vê escrito aí no seu vídeo. Só colocar que você vai encontrar a minha página, faça seu comentário, vai ser muito legal receber você lá. Esse programa tem retransmissão, tem reprises no canal 8 e no canal 22 e tem transmissão simultânea pelo site da televisão, é o www.guarutv.com.br. Doutor, vamos falar de justiça. A justiça novamente negou o regime diferenciado, o isolamento do regime prisional do líder do primeiro comando da capital, o Marcos Camacho. Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Mais uma vez a justiça entendeu que ele não tem que ir para um regime prisional mais rígido, que ele tem que continuar na prisão comum. Isso é um voto a favor da criminalidade ou se fez justiça? Como advogado, qual é a sua opinião? Eu vou iniciar minha explanação e minha consideração só com uma lembrança. Em 1989, indagada, assim, estupefato com a situação de uma juíza na Justiça do Trabalho, no TRT em São Paulo, antes de ingressar na audiência, sequer as pessoas entraram, eu já verifiquei que o advogado da parte da empresa abordou a juíza como se fossem grandes amigos e grandes conhecidos, e antes mesmo de apresentar a defesa, que eu estava pela reclamante, uma diretora de uma emissora de televisão, inclusive, começou a aceitar todo o que a empresa estava requerendo. Passei por isso N vezes. Nesse momento eu falei, excelência, se Vossa Excelência acolher o que o nobre colega está ponderando nesse momento agora e dessa forma com que está sendo requerido, Vossa Excelência estará compactuando com a fraude, que inclusive denunciei na inicial. E no momento em que ela mencionou isso, ela falou assim, o senhor está faltando com respeito comigo, o senhor está até querendo desacato. Eu falei assim, se é desacato, e se a senhora quer me dar voz de prisão, eu também dou voz de prisão na senhora por justamente exercício ilegal, alguma coisa parecida, abuso de poder, porque o que está sendo feito aqui é uma arbitrariedade. E aconteceu isso, e ela falou assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu fui assessora do Nicolau, e eu só falei assim, eu fiz com essa expressão. Aí ela pensou que isso fosse desacato. Deu em tudo, eu entrei com uma representação contra ela entrou com uma representação na OAB contra mim, eu ganhei, inclusive, eu consegui uma suspensão dela, mas o porquê que eu fiz essa introdução? Porque um juiz que hoje, depois de um histórico que foi levantado, que foi investigado, que o governador veio a público. Uma fuga sensacional. Que o governador veio a público, que houve descoberta, que a inteligência da polícia, do governo estadual de São Paulo descobriu. Um juiz hoje não vê subsídios ou indícios para que se mantenha o Marcola em regime fechado, é compactuar com a disseminação dessa fraude e dessa política penitenciária péssima que nós temos hoje no Brasil. É compactuar que haja a disseminação do crime.
Se o líder, se o cabeça está sendo permitido a ele que ele articule, continue articulando, como ele mesmo já deu até uma entrevista. E sequer vai para um regime diferenciado. E não vai para um regime diferenciado, infelizmente eu tenho que falar. Data máxima vem, eu estou falando juridicamente falando, esse juiz está compactuando com a disseminação da fraude no sistema penitenciário brasileiro. Agora, se eu estou numa audiência dessa e a juíza diz para mim que foi assessora do Marcola, eu dou a ela os parabéns por não estar presa. Falou, parabéns. Prova que a senhora é boa mesmo, que a senhora não está nem presa. Do Nicolau dos Santos Neto. Exatamente. Eu diria, parabéns, porque a senhora não está nem presa. Pois é, mas eu consegui a suspensão dela. 189 milhões do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho no estado de São Paulo, numa construção de um prédio onde o saco de cimento era comprado 10 vezes o mesmo saco de cimento, ou o caminhão de cimento entrava e saía, ia carimbando nota, e era o mesmo caminhão de cimento, onde nós temos uma ação que já tramitou em julgado, já acabou a ação, de uma venda de suportes de borracha, que, segundo a própria justiça, isso já tem condenação. Superfaturados. 10 mil reais você colocaria todos os suportes de porta de borracha nas portas do TRT com 10 mil reais. Então. Compraram 10 milhões em borracha. 10 milhões, né? Já tem trânsito. Agora a gente tem que aceitar esse tipo de coisa calado? Não tem que aceitar calado. Se ela foi assessora disso? Não tem que aceitar calado. Só dela estar solta já era E curiosamente eu estava discutindo e defendendo a existência de uma sucessão de uma empresa de televisão por outra, que houve uma sucessão, e uma transferência feita pelo próprio Ministério das Telecomunicações para o dono da emissora, sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, base legal, e era justamente isso que eu estava defendendo. Eu passei por isso, doutor, algumas vezes. TV Manchete e TV Ômega, só isso, Rede TV, atual Rede TV. Eu passei algumas vezes por situações parecidas, porque nós temos excelentes, excepcionais juízes. Eu sou fã ardoroso dos juízes, mas existem alguns juízes que acham que são deuses. São e não são deuses, são seres humanos. Tem até o poder de julgar, até porque ele é dado constitucionalmente. Mas não são deuses, são seres humanos. Quando eu encontro juízes, como nós tínhamos aqui na cidade até recentemente, o doutor Rodrigo Barbosa, né? Rodrigo Salles, né? Rodrigo Salles Barbosa. Sim, ele foi para São Vicente. Um juiz impressionante. Você tinha decisões lindas, ele escrevia as suas decisões com uma tecnicidade que deixava perplexo. E não só a tecnicidade, mas a reciprocidade no tratamento com o advogado. Por quê? Ele já tinha tido experiência também como advogado. Porque, infelizmente, hoje existem muitos juízes que já passam direto pelo seu conhecimento, pela sua cultura, evidentemente, passam para a magistratura, mas não tem aquela experiência jurídica que nós temos. O outro, o doutor Edmilson Rosa. Então, são juízes, né? E sabem muitas vezes a situação em que o doutora advogado Maria Cecília, fica da vara de família aqui, da da primeira vara de família aqui do centro do Guarujá, doutora Maria Cecília Blanco Pérez. Então, são juízes extraordinários, que nós temos até em nossa cidade. Imagine quantos tem por aí, estou falando de 2 ou 3 ou 4 que temos aqui na cidade, imagine quantos tem por aí, né? De grande capacidade técnica, de análise, de fazer justiça. Mas nós temos alguns também, graças a Deus poucos, temos alguns que pensam que são deuses, que sofrem de uma doença chamada juizite. Isso me permite, há 20 anos, eu já advogo há 20 anos já, de uns 2 anos para cá, a gente tem visto um crescimento da maturidade dos magistrados muito grande, e principalmente no interesse pela composição, o que até então não tinha, não existia hoje. Eu não sei se foi isso fruto de uma pressão do CNJ, ou se foi só meramente um amadurecimento, porque você vê, hoje os magistrados se sentavam-se à mesa para fazer uma audiência, eles, tudo bem, pelo dever processual civil, tem proposta, não sei o quê, mas morria por aí. Mas hoje não, tanto na Justiça Civil como na Justiça do Trabalho, há uma propensão bem maior, e eu posso falar isso de cátedra com os meus poucos, em comparação ao senhor, eu sou um menino ainda, mas nesses 20 anos eu vi uma progressão muito grande dessa maturidade da tutela jurisdicional personificada nos magistrados, no sentido de avocar uma responsabilidade pela conciliação, que é muito mais importante. Doutor, já que estamos falando de justiça, nós tivemos, esse ano já no Brasil, 19 casos de justiçamento. Pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Eu quero dizer aqui, olhando bem fixo para essa lente, o seguinte: quem comete este ato de fazer justiça pelas próprias mãos, por mais certo que você possa achar que está, porque você foi roubado, foi não sei o quê, e você pega o bandido lá, ou pegou o menino, pegou o assaltante, deu o nome que você quiser, e você vai fazer justiça, você está se igualando àquele meliante ou sendo pior que ele, ok?
Então eu sei que na hora da raiva a pessoa vai e faz e tal, mas não é para ser feito. Justiça com as próprias mãos não existe, não pode. Agora, são 19 casos, não é pouco. Aquele no Rio de Janeiro que foi acorrentado nu a um poste, as pessoas bateram muito. Tivemos agora recentemente um caso aí no Rio de Janeiro de novo, que houve um espancamento muito grande e tal. O que eu quero perguntar é o seguinte: o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a fé na justiça? Por que estão partindo para esse caminho que é o pior de todos os caminhos, que é fazer justiça com as próprias mãos? É uma incoerência, chega às beiras da ignorância, a pessoa se equipara ao assassino, se equipara ao agressor, fazendo ou tentando fazer, falando, não, esse cidadão não vai ser preso, porque é menor, tem que amarrar no poste. Amanhã sai, Não se diga, se a pessoa, logicamente, nós incitarmos que isso seja feito, isso é apologia ao crime também, que tem que ser visto com muito cuidado e com muita ressalva, tá? Agora, as pessoas não estão aguentando mais, doutor Jonas. As pessoas não estão aguentando mais a demora numa remessa de uma viatura quando é solicitado. No 190, se você já ligou, ligue com rapidez se você for ligar, porque às vezes demora a viatura para chegar no local, não só, não estou falando do município, não estou falando do Guarujá, estou falando do Brasil inteiro, governo do Estado de São Paulo, que fala, tem algumas, até 190 que fala em vários idiomas, inglês, até o cara, efetivamente, o policial atender o telefone, já aconteceu uma desgraça na vida do cidadão. O sistema carcerário, o nosso sistema de processo civil. Os trotes também, então, né? Não é só a perda da fé, a pessoa perdeu a paciência. Então, há que se ver até com ressalva eventual, exaltação de ânimo numa resposta de uma agressão, que nem num caso que nós tivemos há uns 15 dias atrás, o cidadão estava no mesmo local, num ponto de ônibus, ele reconheceu o ladrão que havia roubado o veículo dele num dia anterior, e o cidadão partiu para cima no tapa do cara e derrubou o cara. Uns seguranças lá conseguiram derrubar o cara, acabaram com o cara e chamaram a polícia. Agora, o cidadão perdeu a paciência. Isso está certo? Não está certo. Esse caso do dentista, tem que dar esse caso muito famoso até. Um caso muito famoso no Brasil do dentista, que no carnaval agora viajou, quando chegou em casa tinham entrado no apartamento, levado o relógio, dinheiro e tal, 100 mil reais de prejuízo, haviam as câmeras que filmaram, foi chamado a polícia, a perícia, identificaram os ladrões, os furtadores lá, os roubadores, foram levados para a delegacia, entraram no apartamento, roubaram mais de 100 mil reais de coisa, inclusive dinheiro, foram ouvidos em declaração e foram soltos. Quer dizer, filmado, foram eles, foram lá, roubaram e foram soltos. E o dentista falou na televisão, falou assim, eu nunca mais chamo a polícia. Se entrarem no meu apartamento e roubar, eu vou aguentar meu prejuízo, porque ele vai ser ouvido em declaração e vai ser solto. E aí, como é que resolve isso? Com detalhe, existia clausura naquele apartamento. Houve arrombamento? Que é aquela porta. Não, clausura. Mas é um agravante. Sim, é justamente isso. Existem agravantes. Existe a clausura, que é aquele portão que abre, que nem o pessoal que entrega pizza em prédio. Abre o portão, a pessoa entra, fecha o portão, tem outro apartamento. Ou seja, ele mesmo falou, eu não quero acusar ninguém, mas há conivência interna, porque permitiram que o cidadão entrasse. E aí prenderam, e aí eles foram ouvidos em declaração e foram soltos. Então, e aí? Não era para ficar preso? Como é que está essa situação? Aí vou voltar naquela história. Existiam menores também envolvidos, como existiam menores agora em Vicente de Carvalho, que houve esse assalto no supermercado, agora que eles invadiram, foram apreendidos os menores. Até quando vão ser apreendidos os menores? Menores matando? Nós temos que mudar isso. Por isso que eu fui contra e falei no programa anterior. Os senadores que votaram contra a lei da maioridade penal, a alteração da lei da maioridade penal. Alguma coisa tem que mudar. É a raiz e tem que começar a mudar. Se a gente não fizer isso, liga para o teu deputado, para o seu candidato, que precisa mudar. Nós vamos mudar em outubro, no voto. Depende de você. No voto. Procure saber, aquele candidato que você quer votar, procure saber o que ele pensa sobre a criminalidade. É para liberar? É para liberar todo mundo? Porque o crime não atinge só aquele que é assaltado. Porque o menino, uma pessoa lá está com o celular e tal, o bandido vem e mata, a família perde aquele filho. Mas a mãe daquele que comete o crime também perde o filho. A mãe daquele que vai para a delinquência, que vai para as drogas, também sofre e sofre muito. Eu conheço muitas mães que têm os filhos hoje envolvidos em drogas, em criminalidade, e essas mães sofrem muito, mas sofrem muito. E quando a lei é leniente e permite
que as pessoas entrem para o crime pela sensação de impunidade, porque acham que não vai acontecer nada, nós estamos perdendo dos dois lados. As vítimas perdem, mas as mães dos agressores também perdem, e perdem muito. Nenhuma mãe quer ver seu filho na cadeia, nenhuma mãe quer ver seu filho assassinado num confronto com a polícia, nenhuma mãe quer ver seu filho numa manchete de jornal como ladrão, como assassino, como roubador. Nenhuma mãe quer isso. Então os dois lados são atingidos. Então aqueles que... Eu não sou candidato a nada, por isso eu posso falar aqui, não estou fazendo propaganda política. Mas no voto, nós vamos resolver isso. Precisamos tirar do poder quem passou a vida cometendo crime, simples. E colocar pessoas que queiram realmente resolver o problema da criminalidade. Doutor, 30 segundos para falar tchau. E não pense que um crime que aconteceu ali longe de você não vai afetar, porque Valdir Troncoso Pérez, inclusive, falava isso. O reflexo criminal na sociedade é muito grande. Às vezes a gente não percebe, mas reflete em toda a sociedade, em todo o comportamento. Boa noite para você de casa, muito obrigado por ter nos assistido, obrigado, doutor Jonas, mais uma vez, um parabéns atrasado ao Dia Internacional das Mulheres. Doutora Simone, um grande abraço, um grande beijo, eu te amo, feliz Dia Internacional das Mulheres atrasado e a todas as mulheres dessa nossa cidade do Guarujá. Doutor Jonas, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço e agora no final, citando o nome de Valdir Troncoso Pérez, de quem eu tive a oportunidade de participar de alguns tribunais de júri, o homem que fez o maior número de júris de todo o país, ninguém fez mais júri, o maior advogado criminalista que essa terra teve, que Deus o tenha, porque esse realmente foi o mestre dos mestres. Obrigado por lembrar o nome de Valdir Troncoso Pérez, meu mestre. Com muito orgulho. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.